Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Desmistificando. Para você que não me conhece, meu nome é Ricardo, eu sou biólogo, professor e educador ambiental. Se você como eu que gosta de animais, plantas, mitos, lendas, conhecimento científico, vem conhecer meu canal. Uns vão gostar, outros não, mas quem sabe você não gosta e muda sua opinião. Fique até o final para saber um pouco mais sobre esse inseto. Então, roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O inseto que nós iremos construir hoje é o nosso amigo gafanhoto. E para construir esse inseto nós já sabemos que nós vamos precisar da nossa folhinha, que vai estar na descrição do vídeo, que vai ter a lista de materiais e as medidas para o molde. E para a construção dele nós vamos precisar de um pedaço de folha de EVA verde, um pedaço de EVA marrom, massa de EVA marrom, verde e preta, linha de costura, cola de artesanato Pega Mil, piaçava, uma régua de 30 cm, arame 0,08, pincel ponta fina, tesoura sem ponta, tintas PVA Acrylex amarela, verde, preta e marrom, alicate para corte e dobra e a nossa caneta piloto do projetor. Bom pessoal, para a construção do nosso inseto nós vamos precisar do nosso pedaço de folha de EVA, que está na descrição, na folhinha guia, pedaço também de arame, e nós vamos fazer o que? Nós vamos colar ele, esse dia está seco, com a nossa cola. Depois que a gente colar, a gente vai enrolar e botar um pregador para fixar bem ele. Passado disso, ele vai ficar mais ou menos assim, né? A nossa cola vai ficar para baixo, então a gente tem que sempre tomar esse cuidado para ficar para baixo. E eu vou fazer as amarrações, né? Igual nos vídeos anteriores. Vamos enrolar aqui, a gente tem que apertar bem aqui se ficar gordinho. Agora mais ou menos aqui, a gente vai cortar aqui, finalzinho e tal, ajeitando. E enrolar bastante até ficar assim a segmentação. E eu vou continuar o nosso gafanhoto a partir dessa base aqui. E vamos cortar, de acordo com a folha guia, as medidas das pernas. Então eu já tenho uma aqui cortado, nosso pedacinho, essa aqui é a perna dianteira. E ela vai ficar assim. A gente tem que cortar 4 pedacinhos desses para fazer esse tipo aqui de dobra, que são as pernas dianteiras. E agora nós vamos fazer a nossa perna traseira, que são 2 pedaços compridos, né, que estão na lista de materiais. E a dobra vai ser essa aqui, ó, pessoal. Então eu vou dobrar aqui para vocês verem como é que é. Então, comparando, ela vai ficar assim. A gente tem que botar sempre o lado oposto, assim. E as outras, vamos colocar aqui na parte da frente. Continuando, nós vamos fazer essa parte aqui gordinha, que é a parte do fêmur, a parte da coxa do gafanhoto. Então nós vamos ter que enxertar uma massa e modelar aqui.
nossa perna que nós modelamos ficou assim, bem parecida com essa aqui. Eu vou deixar ela aqui secando, né? Deixar ela lá secando. Continuando, vamos passar para a parte das fixar as pernas nesse corpo aqui. Eu vou limpar a cola aqui. Vamos desdobrar aqui. Uma leve torção. Fazer isso nos 4 pedaços. E agora vamos colar as pernas aqui. E ela vai ficar assim. Vamos partir agora para a parte da pintura. Bom, pessoal, enquanto seca aqui, eu já deixei um modelo pronto para dar continuidade. Aqui para vocês verem, já com as pernas fixadas, as pernas pintadas, para dar continuidade. Então, pessoal, agora que o nosso inseto está caminhando, nós vamos partir para a parte das asas. Nós vamos precisar do pedaço de EVA marrom, que já está na descrição do vídeo, e lá você vai recortar, e vamos recortar esse molde aqui da asa. Nós vamos cortar 2 pedaços, tá vendo? Espaço suficiente para cortar. E quando nós fizermos isso, elas vão ficar assim. Elas vão ficar assim. E igual o nosso modelo, nós vamos pintar para fazer essas ranhuras aqui, esses riscos aqui. Lembrando, pessoal, essa parte mais gordinha aqui, mais curvilínea, ela vai ficar para baixo. Essa parte mais reta vai ficar para cima, assim. Então a gente tem que botar assim para ficar espelhado. Bom, pessoal, ficou assim. Enquanto ela seca, as asas estão secando, eu já tenho essas aqui que ficaram prontas e vamos colar no corpo do nosso gafanhoto. Vamos continuar fazendo o acabamento das asas e vamos precisar da nossa Vamos partir para a parte do proteção do gafanhoto, que é um tipo um pré-tórax. E essas medidas já estão no molde, que é 3 centímetros por 1,5. Dividir aqui a parte do meio para poder cortar. Agora que nós fizemos isso, nós vamos colar aqui.
Seguindo, vamos partir para a parte da cabeça. Então vamos botar aqui. Usar a nossa massa para modelar. Vamos partir para a parte dos olhos. Vamos colar. Agora vamos partir para a parte das antenas. Vou colocar uma massinha aqui para se fixar. E agora vamos pegar a piaçava. Aproximadamente 4 centímetros. Bom, pessoal, agora que nós colocamos a nossa antena do nosso gafanhoto, falta agora os últimos detalhes, que é a pintura das antenas e uns detalhes na cabeça dele. Então é isso, pessoal, esse é o nosso inseto, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e deixe seu like. Agora que nós acabamos de construir o nosso inseto, nosso gafanhoto, eu vou falar um pouquinho de uma maneira geral dele, né, e algumas características biológicas. E o que acontece, pessoal? Assim como nós já discutimos nos outros vídeos, né, nós já sabemos, o gafanhoto é um inseto, ele pertence à classe Insecta porque ele possui um par de antenas, 3 pares de pernas, um par de asas, cabeça, tórax e abdômen divididos, e essas são as características da classe Insecta. De uma maneira geral, os gafanhotos apresentam vários padrões de cores, né? Laranja, preto, castanho, rajado, avermelhado. Então são diversos padrões. Já foi descrito na literatura espécies que tinham até 10 centímetros. Para um gafanhoto isso é muita coisa. E o que acontece? Eles têm diversos tipos de alimentação e eles vivem em ambientes tropicais, ou seja, em locais que tenha gramas, florestas, né? É uma vegetação ali própria para eles se alimentarem e passarem seu ciclo de vida. E como é que é o seu ciclo de vida? Após o acasalamento, a fêmea e o macho eles fazem a corte, se acasalam, e a fêmea deposita aproximadamente 100 a 150 ovos no solo. Isso vai depender muito da espécie e do estado de saúde que a fêmea esteja. Vai depender das condições vitais que ela se encontra. Logo após isso, a partir de um tempo, os ovos vão eclodir, vão se transformar em ninfas, e as ninfas vão se desenvolver e transformar em adultos. Esse processo é um processo incompleto, uma metamorfose incompleta. Essa metamorfose é a metamorfose chamada hemimetábulos. São insetos que são muito parecidos com os adultos na fase de ninfa. Ou seja, diferenciam pouca coisa. O que vai diferenciar a ninfa do adulto são as asas e o lado reprodutivo, né? O tamanho dela vai demorar um tempo para que ela cresça, possa se desenvolver e possa vir a reproduzir e gerar o seu ciclo novamente. Esse ciclo é parecido com o bicho-pau, com outros insetos. É diferente dos ciclos anteriores que eu havia dito nos vídeos da borboleta, da abelha, que são os insetos holometábulos, que eles têm uma metamorfose completa. Tem o ovo, tem a larva, tem a pulpa e tem o adulto. E, em geral, quando eles passam tempo, eles eclodem, eles passam a maior parte do tempo ali solitários, ficam se alimentando e tal. Mas, quando exige pouca comida,
eles vão se juntando, se aglomerando, e tem aquele boom populacional, a famosa nuvem de gafanhotos, que nós tivemos exemplo ano passado, que chegou aqui no Brasil, no sul do Brasil, Argentina, né? Boa parte tentou, quase que chega aqui mais por cima, mas o frio segurou eles um pouco, a outra parte se dissipou para outros lugares, né? Então, esses insetos, eles têm uma importância ecológica também. Por quê? Eles vão servir de alimento para outros animais, como sapos, lagartos. E esses animais dependem deles para sobreviver e o seu ciclo de vital para prosperarem na natureza. Mas, de uma maneira geral, o que acontece? O que promove essa super nuvem de gafanhotos é a nossa interferência, a interferência humana. A destruição de habitat, desmatamento em excesso para a construção de pastos, acaba gerando isso. Por quê? Esses locais nós encontramos os predadores, os sapos, os lagartos, animais que se alimentam dos gafanhotos. E sem eles, esses animais acabam tendo uma superpopulação, porque esses insetos são insetos migratórios. Quando não tem comida, eles saem do local de origem e vão para outro lugar em busca de alimento. E essa busca de alimento gera aquela massa enorme de insetos, né, de gafanhotos, né, que nós presenciamos ano passado. Então, para que isso não ocorra, nós temos que preservar o meio ambiente, as florestas, os locais que se encontram, para que não haja o desequilíbrio ecológico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o gafanhoto. Até o próximo vídeo.